tomei uma overdose de droga, entre idas e vindas, fiquei mais de 1 ano internado numa clínica psiquiátrica, entre as idas e entre as vindas. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu estou liberado temporariamente pelos médicos, tá bom? Eu tinha que tomar de 4 a 5 antidepressivos por dia, porque segundo os médicos que trataram do meu caso, eu opero com apenas 70% da minha capacidade mental, ok? 30% as drogas levaram, certo? E eu internado dentro de um hospício, Deus usa um louco para falar comigo. O louco até hoje está dentro do hospício, eu estou aqui pregando para vocês. E não só pregando para vocês, já passei por 32 países pregando o Evangelho. E prego no Brasil toda semana. Certo? As meninas aqui da Latam, agora eu encontrei um rapaz aqui de Canoas, ali, que trabalha na empresa da Latam, foi lá me dar um abraço, falou assim, olha, eu quero lhe dar um abraço. Eu falei, que bom. O piloto foi me dar um abraço, falou assim, ei doutor, o senhor por aqui? Eu falei, eu não sou doutor, não. Mas o senhor mexe com o quê? Eu mexo com a alma. É mesmo? Então onde é que o senhor veio? Eu vim do hospício. Tá bom, então está tudo certo, está tudo ok. Mas nós temos que viver essa loucura. E quando eu ia pregar na igreja, irmãos, logo que eu me converti, eu preguei um sermão tão animado, que quando eu cheguei para o pastor, eu falei assim, o que o senhor achou da pregação? Ele passou a mão na minha cabeça e falou assim, pelo amor de Deus, tu grita demais, não deixa de tomar os teus comprimidos, tá? Pelo amor de Jesus. Eu falei, não, tá bom. Irmãos, a minha mãe era macumbeira. Eu falei com o pastor, arruma uns obreiros para orar comigo no monte, que eu quero ver a dona Gleci convertida. Ele falou, eu vou arrumar uns obreiros para orar contigo no monte. Eu fiz 70 dias de jejum no monte, olha que loucura. 70 dias, 3 quilômetros fora da cidade de Dom Pedrito, indo para o monte para orar, e nunca nenhum obreiro apareceu. Depois eu descobri que numa reunião de obreiro, o pastor falou o seguinte, olha o maluco que saiu do manicômio aí, certo? Está convidando o obreiro para orar com ele lá no monte. Ninguém vai não, hein? Ninguém vai. Esse louco se endemonia lá, pega um pedaço de pau, vai matar uma meia dúzia lá, então ninguém vai não. Então eu ficava sozinho, irmãos. Mas quando eu completei 70 dias de oração e jejum no monte sozinho, numa noite eu falei, Deus, eu vou virar agora aqui nesse monte, vou virar aqui, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E na madrugada, com o coração tão sincero, eu falei, Deus, quem sabe tu não saiba onde mora a minha mãe. Ela mora lá na rua General Carneiro, número 23, 29. E se o senhor entrar pela porta da frente, o primeiro quarto à esquerda é onde ela dorme. O nome dela é Dona Gleci Fontoura. Vai lá e salva a minha mãe, tira ela da macumbaria. Quando eu dei um endereço para Deus com o coração sincero e falei, vai lá e salva ela, o Espírito de Deus desceu lá em cima do monte, do linchão que os cachorros iam comer, e falou comigo, hoje ainda eu estou salvando a tua mãe. E vou te revelar minha palavra como revelei para poucos. E quando Deus falou para mim, eu abri a boca para dar glória a Deus. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu clareei o dia falando em línguas estranhas. 8 da manhã eu fui para minha casa falando em línguas estranhas. Fiquei embriagado com o Espírito Santo o dia todo. Quando foi à tardinha, eu falei para minha mãe, vamos para a igreja, porque Deus tinha falado que ia salvar ela. Aí então ela pega e fala, estou indo para a terreira, tu sabe que eu tenho meu compromisso com os guias, eu tenho que ir. Ela vai para a terreira, eu vou para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o culto andando, aquela coisa toda. Quando eu vejo no meio do culto, entra a minha mãe e a minha irmã de criação. Vai lá no pastor e fala, o senhor pode dar um tempinho, parar de pregar, porque eu fui para a terreira e Deus falou comigo que lá não é o meu lugar, que agora eu tenho que vir para cá, porque a alegria do meu filho vai ser a minha alegria, a felicidade dele vai ser a minha felicidade. Aí então Deus começou a fazer coisas doidas. Eu viajei, quando a Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul me conheceu, já tinha ido em 21 países. Eu falei para o pastor Aleino lá em Rio Grande. O pastor Aleino falou assim, o que tu precisa? Eu falei, não preciso de nada, a minha vida já está toda ela garantida. Qual cargo que tu quer? Eu falei, cargo nenhum, vou pensar que eu sou alguma coisa quando na verdade não sou nada. Então vou gerar um salário para tu dar ensinamento aqui na igreja. Eu falei, o seu salário não me sustenta. Eu sozinho com a minha família mantenho mais de 12 famílias no campo missionário. Já estou viajando esse negócio. E eu sonhava que estava voando sobre montanhas de gelo, rios, mangues, igarapés e oceanos. E eu falava, eu sonhei. E as pessoas falavam, ele saiu do manicômio mesmo. Esse aí saiu do hospício mesmo.
E um dia eu falei para minha mãe, eu tive sonho que estava voando, quando eu abri a primeira igreja da história do cristianismo em Galápagos, lá no meio do Oceano Pacífico, peguei um avião e fui para lá. Eu falei para minha mãe, olha, sobrevoei as matas, sobrevoei os rios, as florestas, sobrevoei 1h20 o Oceano Pacífico e desci na ilha de Santa Cruz para abrir a primeira igreja, na estação científica de Charles Darwin, para declarar que o homem não nasceu do macaco, mas o homem nasceu do pó da terra, sobre o fôlego de vida, quando Deus soprou nas suas narinas. Fui lá, e de lá liguei e falei assim, olha, Deus começou a fazer coisas extraordinárias. E a minha mãe falou assim, tá aí, tu sobrevoou sobre montanhas de gelo? Eu falei, pois é, não sobrevoei sobre montanhas de gelo. Mas tá bom, quem sabe um dia isso aconteça. Saí da ilha de Santa Cruz, no meio do Oceano Pacífico, vim para Guayaquil no Equador, de Guayaquil no Equador, vim para Lima no Peru. Quando entrei para dentro do avião, em Lima no Peru, e o piloto saiu com 20 minutos de voo, ele entra para a rota de cruzeiro. Quando ele vem sobrevoando, ele comunica com todos os passageiros, senhores passageiros, a empresa aérea Ibéria irá dar um presente para todos vocês. Aqueles que estiverem à direita da aeronave terão uma visão mais privilegiada, aqueles que estiverem à esquerda nem tanto, mas vocês terão uma das visões mais lindas da América do Sul. Nós vamos perder a altitude, passaremos por uma leve momentânea turbulência para mostrar para vocês essa visão extraordinária. Quando o avião começou a perder a altitude, passou pelas nuvens, deu aquela leve turbulência, quando rompeu nas nuvens as cordilheiras dos Andes. Eu ia no lado direito da aeronave, na poltrona 6, com uma visão privilegiada. O Espírito Santo entra na aeronave e fala no meu ouvido, quem fez ele perder a altitude, quem fez ele baixar essa aeronave fui eu, para te mostrar que no meu tempo a coisa acontece. No meu tempo a coisa acontece. Deixa a cachorrada latir. Tem muito cachorro latindo aí, e nós vamos deixar a cachorrada latindo. Deus nos colocou em cima de uma carruagem. Deus está te chamando para a carruagem. Deus está te chamando para a carruagem. Deus está te convocando a subir para a carruagem. Quando a cachorrada latir, fica tranquilo, é a palma da mão de Deus em ação. E quem jogou farelo na tua cabeça vai comer pão na palma da tua mão. Os irmãos de José subiram ao Egito, sim ou não? Sim. Dobraram o joelho, sim ou não? Sim. O pão está na palma da mão de quem? De José. José poderia oferecer farelo para eles, sim ou não? Sim. Ele entra para dentro do palácio, quando ele vê os seus irmãos de joelho dobrado, ele lembra da visão do sol e a lua se prostrando, das estrelas se prostrando, dos feixes se prostrando, e ele chora, e diz a Bíblia que a voz de choro de José foi ouvida em todo o palácio. E José desce do palácio e vai até o encontro dos seus irmãos e fala, eu sou o vosso irmão José, que vocês venderam para esta terra. José poderia cantar o hino da Damares, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê viver a bênção, vai se arrepender porque eu vou colocar o pé no pescoço. Não, ele simplesmente vai lá e fala assim, olha, deixa eu falar um negócio, o mal que vocês tentaram contra mim, na verdade Deus transformou em bênção. Sabe por que Deus fez eu passar por tudo isso? Sabe por que Deus me trouxe na frente para a terra do Egito? Porque Deus é apaixonado por vocês. Deus é apaixonado pela casa do meu pai. Deus, prevendo a fome que viria, ele simplesmente me mandou na frente. E eu passei por todo esse processo porque ele é apaixonado por vocês. Cadê o meu pai Jacó? Está vivo? E eles falam, sim, nosso pai está vivo, vamos buscar o meu pai. Quando Jacó chega na terra do Egito e ele é apresentado para Faraó, ele abençoa o trono de Faraó. Aí então entra no texto que eu li com vocês, o momento do reencontro, dois corações, José e Jacó. E José chega para Jacó e fala, meu pai, deixa eu te falar um negócio. Tudo que aconteceu, aconteceu. Tudo que passou, passou. Só que tem, porém, tu abençoaste o trono de Faraó. E Jacó fala para José, agora eu posso morrer. Eu posso morrer agora porque eu reencontrei o filho do meu coração. Os meus olhos tornaram a ver o meu José.
o filho que foi tirado do meu convívio durante todo esse período de 13 anos. Aí então José chega para Jacó e fala: meu pai, deixa eu te falar um negócio, eu recebi 2 bênçãos aqui nessa terra. Quando a Senate me deu 2 filhos, e antes que tu morra, eu quero que tu abençoe os meus filhos, o Manassés, o meu primogênito, e o Efraim, o meu segundo filho. Senta aqui, meu pai, eu vou lá trazer os meus filhos. E ele entra para dentro do palácio e vai trazer os seus filhos. Ele pega lá dentro o Manassés na sua mão esquerda, para colocar na mão direita de Jacó, que está sentado, e pega o Efraim na mão direita dele, para colocar sobre a mão esquerda de Jacó, que está sentado. E ele pega e fala: meu pai, essa é minha maior herança, esse é o meu maior patrimônio que Deus me deu estando eu nessa terra. Abençoa os meus filhos agora. E o velho Jacó, sentado, na hora de abençoar, ele estende as mãos e cruza os braços, no meio do caminho cruza os braços. Aí o José pega e fala: não é assim, meu pai, não é desse jeito. O primogênito é o Manassés, é mão direita na cabeça de Manassés, depois sim, mão esquerda na cabeça de Efraim. Aí então Jacó fala: meu filho, o que eu fiz está feito e não será mudado. Tá certo, eu vou estar dando a minha bênção para o Efraim. Manassés será uma nação, será poderosa, mas porém menor. A bênção estará sobre o Efraim. Mas por que sobre o Efraim? Aí então o Jacó vai explorar a vida de José, dizendo: vem cá, o primogênito é Manassés, por que tu colocou o nome de Manassés no teu primogênito? Aí então José tem que falar: é porque quando eu cheguei nesta terra, eu falei para mim mesmo, a partir de hoje eu não quero me lembrar mais dos trabalhos que eu tive com os meus irmãos, e da casa do meu pai, eu não quero nunca mais me lembrar dela. Aí então o que Jacó tem que falar para José? Meu filho, tu não querer lembrar dos trabalhos que tu passou no meio dos teus irmãos, está tudo certo. Tu não querer lembrar do que eles te fizeram, está tudo ok. A traição, a venda, a forma como eles arquitetaram o plano para te tirar do projeto do sonho. Agora tu não querer lembrar da minha casa, que mal eu te fiz, que coisa ruim eu criei para você, que inveja que eu tive de você, que dinheiro que eu colhi te vendendo. Se tu foi uma presa, eu também fui uma presa. Se tu foi machucado, eu também fui machucado. Me apresentaram as tuas vestes sujas de sangue, e eu achei que uma besta fera, como eles me disseram, tinha te devorado. Mas quando eles voltaram a dizer que tu estava vivo, meu filho, a minha alma reviveu. E eu vim a teu encontro. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Se vocês não sabem, fique sabendo, tá bom? Eu encontro muitas pessoas na rua, num trabalho de evangelização que eu estou fazendo, muito grande aqui no Rio Grande do Sul, tá certo? Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, pastor Miguel, com um povo que está morando em situação de rua. Se vocês não sabem, fique sabendo. Quadruplicou, quintuplicou o número de pessoas em situação de rua depois da tragédia das enchentes. Se vocês não sabem, existe 5.000 pessoas morando na rua dentro da grande Porto Alegre. Sabe quantas pessoas hoje tem morando na rua no estado do Rio Grande do Sul? Mais de 15.000 pessoas. Repito, mais de 15.000 pessoas. É uma cidade andando pelas ruas do nosso estado. Para surpresa de muitos, tá bom? Depois da tragédia da Covid e da tragédia das enchentes, você sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? As terreiras de Umbanda, de Quimbanda e Candomblé cresceram assustadoramente. O G1 publicou há 3 meses atrás que no Rio Grande do Sul tem 71.168 terreiras de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, com as clandestinas ultrapassam 120.000 terreiras. O povo do Uruguai, que está me ouvindo aqui, os missionários Uruguai, liderou por muitos anos a maior comunidade de ateus praticantes da América Latina. O ano passado o
Uruguai perdeu essa marca, porque essa marca veio para o estado do Rio Grande do Sul. O maior público de pessoas que são ateus praticantes da América Latina hoje está dentro do Rio Grande do Sul. A igreja que menos cresce no Brasil está dentro do Rio Grande do Sul. Só de assembleanos no nosso estado nós não temos mais do que 400 mil crentes. A igreja que está no Amazonas, que eu mantenho missionários no Amazonas, só o pastor Jonatas Câmara, a igreja dele no Amazonas tem mais de 1 milhão de crentes. Tem avião para pousar na água, tem embarcações que carregam tripulações com clínicas dentro das embarcações, uma igreja poderosa, fora Ministério de Madureira e outros ministérios, que ultrapassa 2 milhões de crentes no meio da selva, no meio da mata, no meio do mangue, do igarapé. Dentro do sertão da Bahia e toda a comunidade da Bahia, a igreja tem mais de 1 milhão e 600 mil crentes. No Maranhão tem mais de 1 milhão e 400 mil crentes. Sabe o que nós passamos? 2 tragédias, a enchente e a pandemia que nós vivenciamos na nossa carne. É Deus nos machucando, é Deus nos ferindo e chamando a nossa atenção. Em vez de acontecer um grande avivamento, levantou-se um templo para Lúcifer na cidade de Gravataí. Eu estava no Mato Grosso, Matos Nascimento falou para mim: pastor Sandro, aconteceu que abriu. Eu falei: isso é fake news. Vim para minha cidade, peguei um carro, vim em Gravataí, o templo está lá, e para surpresa de vocês, já está inaugurado e tem mais de 300 membros. E nós estamos aqui, crente pregando para crente, crente cantando para crente, e o diabo dominando as ruas das nossas cidades. Mas eu determinei no meu coração: preciso fazer alguma coisa. Eu mantenho um missionário há 10 anos no Morro da Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, numa zona vermelha. Com a tragédia da enchente, a água não chegou no morro, na favela. Eu falei para ele: faça uma cozinha na igreja, e tu vai fazer marmita, e tu vai levar para esse povo se alimentar durante a tragédia da enchente. Ele falou: eu não sei o que eu faço. Eu falei: rapaz, como é que tu vai colocar a cesta básica no ombro de alguém que a casa dele está debaixo d'água? Ele não tem uma mesa para preparar um tempero, ele não tem um fogão para cozinhar, vai dar desvio de muita coisa. Tem um amigo meu lá do Amazonas que mandou 4 carretas de cama para o estado do Rio Grande do Sul. Sabe onde é que as camas dele foram encontradas? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. De tanta coisa que foi desviada, no meio de tudo isso que os nossos olhos contemplaram, e o diabo começou a nadar de braçada. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte: Jesus falou, o horário é avançado, o lugar é deserto, o povo não tem para onde correr. Sabe o que Jesus falou? Quando o horário estiver avançado, o povo não sabe para onde ir porque o horário é avançado, tu simplesmente dá de comer para esse povo. Então tu vai fazer marmita e entrega para esse povo. Entregamos mais de 50 mil marmitas para o povo que estava na rua. Terminou a tragédia da enchente, esse povo ficou na rua, pedindo: não nos abandone, não nos deixe. E ele me ligou e falou: pastor, vem aqui debaixo do túnel da Conceição, e o senhor vai ver a multidão de pessoas que tem aqui, é assustadora. Eu ia para os Estados Unidos, antes de ir para os Estados Unidos, eu falei para minha esposa: eu vou lá ver que povo é esse. Para minha surpresa, eu saí da minha casa às 7h30 da noite, na intenção de voltar às 9h30. Sabe que horas que eu voltei para minha casa? Eu voltei 2 horas da madrugada para minha casa. Debaixo do túnel da Conceição, eu encontrei um pastor que está há 10 anos morando em situação de rua, da cidade de Brusque, Santa Catarina. Eu encontrei um rapaz da Igreja Batista que está há 12 anos morando em situação de rua, que tudo que o nosso cantor cantava, ele cantava junto, do lado do cantor. Eu falei: meu filho, o que tu faz aqui? E ele confessa para mim: pastor, as drogas me trouxeram até aqui. Quando eu estou ali, sai um rapaz debaixo de um cobertor e se abraça em mim, vem no meu ouvido e cita aquele texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, eu ouvirei dos céus o seu clamor. E quando ele está falando, eu falo: eu vejo que tu conhece a palavra. Ele fala para mim: eu sou um presbítero da Assembleia de Deus, desviado há 24 anos, morando em situação de rua. Eu vejo uma senhora de 32 anos que está sentada no chão, comendo cachorro quente, tomando um café e refrigerante que a gente levou para ela. Ela está chorando. Eu falo: por que a senhora está chorando? Ela fala: há 32 anos eu moro na rua, é a primeira
primeira vez que eu me sinto amada por alguém, porque o senhor acaba de falar no microfone, eu vou dar o que comer, o que beber, o que vestir para vocês, só não nos proíbam de abraçar e beijar vocês. Eu recebi uns 4 abraços, eu recebi uns 4 beijos, eu nunca tinha me sentido amada desse tanto na minha vida, é por isso que eu estou chorando. Um rapaz falou, eu só creio na tua pregação se tu me der os teus tênis. Eu falei, rapaz, esse tênis eu comprei nos Estados Unidos, da Nike, está novinho, mas tu vai ganhar o tênis e vai levar meia de presente. Se os meus tênis vai te unir com Jesus, é agora. Entreguei os tênis, orei por ele, ele entregou a vida para Jesus. Eu voltei para minha casa 2 horas da madrugada, cheirando a mendigo, mas com a alma lavada e Deus ministrando ao meu coração. Tem um povo a ser evangelizado, tem um povo a ser alcançado. Falei para minha esposa, eu vou para os Estados Unidos, quando eu voltar, a oferta dos Estados Unidos vai ser para atender esse povo que está em situação de rua. Deus ministrou ao meu coração, faz o primeiro congresso de missões do Brasil, debaixo da ponte. Eu resolvi fazer uma loucura, 16 dias marquei um congresso, numa terça e numa quarta. Falei para o cantor Nani Azevedo, olha a loucura que Deus mandou eu fazer. O Nani falou, bora fazer um vídeo, colocar na internet, eu tenho 1 milhão de seguidores, para mim te ajudar, porque isso é uma coisa do céu. Isso é uma coisa do céu. Quando colocamos na rede social, o empresário de Santa Catarina me ligou e falou assim, o que tu vai dar de comer para esse povo? Falei, nem pensei, eu pensei em pegar um carro de som e eu ir lá pregar e levar uma banda para tocar e fazer um congresso ali. Não, faz uma coisa diferente, oferece o que comer para esse povo. Vou te doar mais de 2.000 cachorro quente, tá bom? Eu vou pegar uma equipe aqui, estou indo para ir para te ajudar. Eu liguei para um rapaz para arrumar um carro de som, o rapaz me doou uma carreta com telão de LED, com tudo, e falou, é de graça, nem o combustível tu vai pagar. Quarteto Gileade me ligou e falou assim, ó, nós vamos descer contigo aí, se der como nós vamos descer aí. Quando eu recebi uma ligação de Eliane Fernandes, uma das maiores cantoras do Brasil, ela me ligou e falou, que loucura é essa? Eu falei, eu vou evangelizar esse povo que está na rua. Ela falou assim, olha, eu estou comprando as passagens agora e você é cantora desse congresso, sabe por quê? É Deus fazendo algo novo dentro desse estado. Só que tem um porém, irmãos, deixa eu falar um negócio. O que os nossos irmãos fizeram para estar onde estão? A culpa é de quem? A culpa é do pai? Não. O que Jacó estava falando para José é o seguinte, o que tu passou é culpa dos teus irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, se o pai dele tivesse morrido e fosse o irmão que fosse esperar na porta da fazenda, vocês acham que ia ter festa para ele? Bezerro cevado morto, sandália no pé, anel no dedo, roupa nova, vocês acham que ia ter? Não, porque se aquele menino voltando para a casa do pai, o pai dele tivesse morrido, ele estaria lascado na palma da mão dos irmãos. Irmãos, deixa eu declarar aqui nesta noite, o que Jacó estava falando para José era o seguinte, meu filho, o que eu estou fazendo agora é que tu está com o coração ferido, e eu também tenho meu coração ferido por tudo que aconteceu, mas agora Deus está nos curando, porque aonde tu vai, tu leva Manassés na frente, porque Manassés é o tempo da dor, é o tempo da perca, é o tempo da inveja, é o tempo do fracasso, é o tempo que tu foi jogado num poço, foi um tempo que desejaram a tua morte. Só que tem um porém, comigo agora vai ser diferente, é mão direita sobre Efraim. O que Efraim quer dizer? Efraim quer dizer que Deus fez eu crescer, que Deus me abençoou nessa terra, eu cheguei aqui não sendo nada, virei governador, Deus fez eu dar fruto, Deus me deu a capacidade de revelar o sonho do rei, Deus me abençoou sobremaneira aqui nesta terra. Então Jacó declara para José,